Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Oi, minha gente, chegamos por aqui. Como passaram a semana? Tudo certo por aí? Eu sou Ilana Costa, mãe de Inácio, produtora audiovisual e uma curiosa nata. Uma mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados curtos e de óculos. Eu sei que alguns já me conhecem, mas precisamos nos apresentar para os novos ouvintes que chegaram por aqui, né, Surama? Com certeza, Ilana. Olá, meu povo! Eu também vou me apresentar. Sou Surama Negromonte, uma mulher negra de 1,60 m, com cabelos curtos cacheados, com uma mechinha branca no cabelo. Atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural e juntas apresentamos o programa Ser Mulher. Surama, sabe o que eu tenho pensado muito nesses dias, sempre que acaba o programa? A gente tá sempre nas nossas trocas falando sobre como são conduzidas todas as coisas quando o assunto é mulher. E me veio na cabeça que se a gente sempre está à frente e nesse lugar de cuidar do outro, como nós ficamos nessa questão do cuidado? Pois é, quantas vezes a gente se sente carente, exausta, sobrecarregada e só queria um afago, um colinho, uma palavra de conforto, né? Mas estamos sempre nesse lugar de não ter direitos, que até nessas horas não temos tempo. E acaba não tendo essa preocupação de se cuidar, né? E essa conversa toda serve pra gente contextualizar o tema que vamos abordar hoje. Mas poderia ser facilmente o relato de qualquer mulher. A gente sempre vê as mulheres nesse lugar de cuidado e já discutimos o porquê que isso acontece aqui nos outros programas. Mas alguém já parou pra pensar em quem cuida da mulher quando ela não está bem? Hoje, em nosso programa, escolhemos como tema para a nossa roda quem cuida de quem cuida. Para um assunto mais do que necessário, convidamos uma mulher que trabalha exatamente com o lance do autocuidado. Ela tem 31 anos, é psicóloga clínica, gestora em RH e atualmente decidiu iniciar sua pós-graduação no âmbito de saúde mental. Apresento a vocês a maravilhosa Osana Carla. Olá, meninas. Estou muito feliz e agradecida de estar aqui. Me chamo Osana Carla, sou uma mulher preta, de cabelos longos, médio, escuro, uso óculos. E tem 1,64 m. Seja bem-vinda, Osana. A gente tá cheia de ideias e perguntas, ansiosas aqui para conversar contigo direitinho. E então eu já quero abrir a nossa roda trazendo o seguinte dado fornecido pela Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: 1 em cada 5 mulheres apresenta algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão uma delas, atingindo cerca de mais do que o dobro de mulheres em relação aos homens com a doença. Diante desses dados, podemos dizer que é de extrema importância que a saúde mental da mulher precisa estar em dia, para que ela tenha condições de cuidar do outro. E aí, abrimos a nossa roda. Abrimos definitivamente essa roda aqui. E vamos falar sobre isso, né? Da gente estar sempre nesse lugar de cuidar do outro. Só que quem cuida da gente, né? A primeira pergunta que eu queria fazer é saber qual é as maiores queixas que você tem dentro do consultório que você atende, quando você atende mulheres. Então, as mulheres realmente chegam sobrecarregadas dentro de diversos aspectos, né? Seja ele profissional, emocional, físico, seja ele num sentido amoroso, o emocional, como eu tinha falado. Então, assim, ela traz uma queixa de depressão, um início de depressão, ou já estando dentro de um quadro depressivo, ansiedade, porque gera toda aquela expectativa de um atingimento que, muitas vezes, ela precisa entender que tem que ter limites e entender que ela não é aquela supermulher que, muitas vezes, ela é vista e é colocada dentro desse lugar. Então, aí traz todo esse tipo de contexto e essa carga emocional muito grande. A gente vê muito, né? A gente, como tu falou da história da supermulher, a gente é muito criada, na verdade, eu vou lá para trás mesmo, para as brincadeiras, todas as brincadeiras que envolvem meninas, assim, que envolvem esse recorte bem feminino, né? Envolvem o cuidado, né? É cozinhar, Sim. É cuidar da boneca, é dar banho, é cuidar de uma criança, né? Aquele bebê ali. E aí eu acho que essa é a raiz, né? Novamente, ali o patriarcado funcionando perfeitamente para colocar a gente sempre nessas funções até na infância, né? Começando na infância.
E é como se fosse uma imposição que a sociedade coloca de que a mulher tem que vivenciar esse contexto. E qual é o peso disso na vida da mulher? Tá, é só fazendo um adendo no sentido de que isso é cultural. A gente traz, voltando um pouquinho como você trouxe, lá na Idade Média, a questão das mulheres, que elas eram projetadas para que fossem perfeitas. Então, quem ia para a escola naquela época eram homens, a mulher não ia. E a mulher começou a ir para poder ver bordado, a forma de se posicionar, de sentar, de tocar. Etiqueta, né? A etiqueta, a cozinha. Então, ela se preparava para ser como se fosse um troféu naquele momento ou a moeda de troca para existir um casamento. E aí depois vem a voz para um voto, para a liberdade de expressão, e a mulher começa a conquistar esse espaço, mas ainda hoje dentro dessa luta, né? Inclusive, quando elas começaram a frequentar as escolas, elas aprendiam sobre ainda esse lugar Da submissão. e dessa coisa doméstica, né? Da Sim, casa. sim. Sim, do Não- cuidado da cuidar. casa, Não né? era propriamente outras funções, né? Outros conhecimentos Não era que sobre traziam. ciência e uma Não. coisa assim, como é que a gente fala? Acadêmica. Não. Né? Não era um contexto acadêmico, era um contexto mais de etiqueta, de como se portar, de como fazer a casa funcionar. Ou seja, a gente conquistou e não conquistou, né? Sim. O direito. Eu acho que hoje a gente consegue, até por a gente estar aqui discutindo, né? Mas eu acho que com o tempo, né? E com a entrada de vários fatores ali, do capitalismo vindo de uma maneira muito mais forte e tudo mais, a gente consegue ver que a mulher, tipo, vai para uma outra função, né? Que é trabalhar fora. Sim. Mas ela não abandona esses cuidados de casa. Exato. E por isso a sobrecarga, né? Exato. Ainda tem a culpa. É. Porque, ok, eu trabalho fora, mas eu posso chegar e não fazer nada dentro de casa. Não. Ela não se permite a isso. Ela entende que também tem que fazer esse papel. Exatamente. A gente vai ter um episódio só sobre culpa aqui, porque a gente entendeu A que importância, né? É. De falar sobre isso. E aí, quando a gente faz o recorte da maternidade, isso aí parece que estoura o... Ô, Osana, e qual o impacto disso na vida da mulher? Toda essa construção social e tudo isso, o que é que traz de impacto para a mulher hoje? Hoje traz autoestima, ela entra fortemente nisso, essa baixa autoestima dela não se ver como ela realmente precisa se ver, ou como ela se merece. Então, ela entra dentro desse processo de diminuição ou se sente sempre inferior dentro do contexto em que ela está. Então, isso é um aspecto que vem muito forte. Ela tem a capacidade, ela sabe que ela estudou, se preparou para aquilo, mas ela não consegue estar no mesmo patamar ou com esse emocional equilibrado. E aí vem a ausência da saúde mental dela. Porque é impossível dar conta de tudo, né? E aí a gente foi meio que formatada para dizer, não, a mulher que venceu é a mulher que trabalha fora e ganha bem, é bem-sucedida fora de casa. E é a mulher que também deixa todas as atividades e a casa impecável, o filho também ali, tudo funcionando. Sendo que, minha gente, é impossível. É impossível fazer isso dar conta, ainda mais sem ajuda. Entendeu? Tipo, aí a gente vem para uma rede de apoio, uma rede de apoio paga. Mas, assim, como é que isso funciona, né? Essa coisa, quando tu fala da autoestima, é isso mesmo. Tipo, a gente se sente derrotada porque, beleza, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu cheguei em casa e minha casa tá, tipo, não varri a casa, sabe? E lembrando, a gente tem tudo uma questão hormonal. Vamos lá, fazer o parâmetro homem e mulher. Estamos dentro de uma igualdade de trabalho, de busca por salário, de voz, de tudo. Então, hoje você tem homens dentro da presidência e tem mulheres também dentro de uma presidência. Cadeiras e cargos. Mas existe o hormonal. A mulher menstrua, a mulher tem vários fatores, que aí antes da menstruação vem toda a TPM, que as pessoas desconsideram, mas que precisam ser consideradas. Então, é aquele sangramento que tem na mulher 3, 4 ou 5 dias, e a mulher passa por aquele desconforto e vivendo toda a pressão que tem que ter, como se não tivesse existindo isso. E, justamente, isso não é levado em consideração porque as mulheres não estavam nesses lugares. Sim. Então, assim, eu sinto que isso é um processo. Tanto que um dia desse saiu um estudo sobre comparativo das dores, né? Dizendo que, tipo,
uma das dores mais fortes é as dores de cólicas menstruais. sim. Eu não li a fundo o estudo, mas eu vi algumas manchetes e li algumas coisinhas. Então, assim, por que isso está sendo estudado agora, né? Porque a gente está começando a estar nos lugares em que é preciso levar isso em consideração para que o cuidado daquela especificidade seja feito, Sim. né? Não pode ignorar isso. E já que a gente falou que a Osana trouxe essa importância do cuidado com a saúde mental, eu queria saber se a saúde mental está diretamente ligada com o autocuidado e a qualidade de vida. Tá, eu sempre trago que a saúde mental é como se fosse um termômetro. Nela você consegue ver como é que você está com a tua qualidade de vida e com a tua autoestima. Se tua autoestima está baixa, se você não se alimenta bem, se você não consegue fazer um exercício, se você não consegue sequer passar um batom. Eu não estou com nada, mas eu vou passar um batonzinho, eu vou pelo menos me arrumar naquele sentido de sair, de poder colocar algo diferente, você percebe que a tua saúde mental não está bacana. Porque você se deixa de lado, você se anula em função das outras coisas e por conta de outras pessoas. Às vezes um pequeno brinco, né? Sim. Como tu falou, um batom, ou vestir uma roupa mais que você se olhe e se ache Sim. mais bonitinha, né, dentro de casa. E, inclusive, uma das introduções de intervenção que eu faço bem na clínica é sobre isso. Por mais que seja simples, mas, assim, a mulher chega com a autoestima tão baixa, ela traz relato da família, traz do esposo, traz do filho, profissional, e aí eu digo, você tem uma cabeceira, você tem uma ponta de armário, você tem algum canto que você consegue deixar um brilho, um batonzinho, até uma manteiga de cacau. Não vai influenciar em nada você colocar aquilo, mas você, naquele momento inicial, assim que você despertar, você vai colocar alguma coisa pensando em você. Talvez, ao longo do dia inteiro, você não consiga parar para fazer nada para você. Mas você, naquele momento, pelo menos, poxa, eu parei, sei lá, acho que em meio segundo. E ela parou, colocou aquele batom, e aí ela vai despertar. Poxa, eu botei o batom, da próxima vez eu quero colocar uma sombra. E aí a gente começa esse trabalho de fortalecimento, entendeu? Que acaba sendo um exercício diário, né? Sim. Que você, a partir do momento que você não fizer, você vai atinar a sua mente de que, eita, hoje eu não cuidei de mim. Sim. Porque até para passar esse batom, você tem que se olhar no espelho, né? Sim. E tem mulheres que não se olham no espelho. Mas é muito difícil, assim, eu acho que dependendo de... eu falo isso vindo de um puerpério há pouco tempo, e a gente sabe o processo que é, né? E eu lembro que uma das coisas que eu fazia era botar um brinquinho, assim. Às vezes eu, passava o dia inteiro de sutiã de amamentação dentro de casa, mas de brinco. Porque eu olhava... Às vezes que eu passava e olhava para mim, eu me sentia mais... sei lá, Viva. dá um upzinho. Exatamente, tem uma cor ali. E tu tem esse negócio com brinco, né? Eu amo brinco. E, assim, pronto, uma das coisas que foi muito difícil para mim no pós-parto, né? Depois do nascimento do meu filho, eu amava estar com um colazinho e ele torou o colazinho. Hoje. Era um colazinho de prata, assim, que eu amava. E brinco, assim. E aí, criança muito pequena, é difícil, né? É difícil porque arranca e eu gosto de brinco grande. Então, é todo um processo. Mas aí eu usava um brinquinho desses bem pequenininhos, sabe? Que fica bem coladinho na orelha. Era engraçado, porque às vezes ele visualizava... Hoje, quando meu filho me encontra, me vê maquiada, ele fica, olhando assim. Mamãe tá bonita. Ele, bonita. Mas é isso, é um pequeno cuidado que muda tudo, né? Você não perdeu a tua personalidade, né? É algo teu que identifica. Como a Su falou. Te olha e já sabe que você gosta de brinco. Então, você não perdeu aquilo que você gostava. Sim, sim. Né? Minha gente, eu vou ter que interromper um pouquinho aqui o nosso papo. Mas já, Ana! Já foi o nosso primeiro bloco. Então, vocês não saiam daí, fiquem ligados. A gente volta já, já. Olá, meu povo! Estamos de volta para o nosso segundo bloco. E aí, vocês estão curtindo o nosso programa? Porque aqui os bastidores não param e estamos a todo vapor, viu? O bom é que a gente já aproveita a Osana para fazer uma mini sessão. Mas jamais deixaremos vocês fora desse benefício. Então, simbora voltar para o nosso divã coletivo. No bloco anterior,
a gente abordou muito sobre a sobrecarga que a mulher sofre. E eu fiquei aqui pensando que eu acho que as palavras mais ditas pelas mulheres ultimamente são: estou exausta e me sinto sobrecarregada. Eu estou errada? Não precisa responder, que eu já sei que não, né? Eu já ia responder. Não sei se vocês aí de casa sabem sobre isso, mas sabia que isso tem um nome? Pois é, quem ainda não sabe, vai saber agora. Esse excesso de esgotamento é denominado síndrome de burnout. Novidade para vocês? Rosana, explica um pouquinho pra gente sobre essa síndrome, enfim. Como é que a gente chega nesse caminho até chegar no burnout, né? Porque eu acho que é um caminho aí até chegar na síndrome para ser diagnosticada, né? Sim, sim. A síndrome, ela vem, principalmente, é a sobrecarga. Você vai sempre ultrapassando o seu limite. Exemplo, eu estou dentro de uma atividade profissional, agrego uma outra atividade. A casa eu deixei lá também como uma atividade. E estou em 2 atividades paralelas profissional e a minha casa. Eu caso, eu tenho um marido. Então, por mais que a gente tenha essa divisão de atividade, mas é mais uma atividade que a mulher correlaciona para si. Eu tenho filhos, e aí eu agreguei, continuo com os meus 2 empregos fora, minha casa, meu marido, meus filhos. Aí inventa de adotar um cachorro. Ah, um entendeu? cachorro. Eu começo uma faculdade, uma graduação, uma pós, uma especialização, e eu não vou diminuindo esse ritmo. Uhum. Só aumentando, Só né? aumenta. Com isso, você vai ultrapassando os seus limites e percebendo que, poxa, eu preciso parar, eu preciso associar. O que é prioritário para mim agora? Quando a gente não consegue entender isso, a gente quer absorver. E aí gera a síndrome. Ô, Rosana, e quais são os sintomas que a gente identifica que a gente não tá no normal da gente, assim? Ou que a gente tá caminhando para esse lugar, né? Você fica com a irritabilidade muito grande, você percebe sempre que... E isso são emocionais, tá? Você percebe que o mundo todo está nas suas costas. Você percebe o desinteresse pela atividade que você fazia antes. Então, isso é um dos sintomas. Você não sente aquela vontade ou brilho no olhar para poder fazer sucessões de forma profissional, porque essa síndrome ela desperta dentro dos profissionais, né? Em geral, ela é interligada a isso. Por quê? São profissionais que trabalham em alto nível de estresse, ou numa demanda, ou numa competitividade muito grande. Então, precisa ter esse equilíbrio, no sentido de que, se eu trabalho dentro de uma competitividade muito grande, eu sempre tenho que estar com a minha autoestima lá em cima. E eu tô sempre agregando tarefas, né? Porque eu Sim. preciso sempre, como ela falou, esse lugar de se superar Sim. no que eu estou fazendo, né? Eu já tinha ouvido falar de burnout porque uma menina que eu conheço, assim, admiro muito o trabalho dela. Ela veio com esse relato de burnout para as redes sociais. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com isso. E, velho, ela sempre foi uma pessoa muito ativa e que fazia muito... Tipo, ela gerenciava o negócio inteiro dela. E o negócio começou a crescer, crescer, crescer. E é bem baseado nesse caminho aí. De você entender que vão vir umas demandas e que você precisa ou delegar ou abrir mão daquilo. Porque o caminho realmente é de agregar funções. A gente naturalmente vai fazendo isso, né, Rosana? Sim, sim. E aí o que acontece? Vem a negatividade, quando você começa a desacreditar que você não é capaz mais de fazer aquilo, ou que você se torna incompetente. É a sensação de fracasso, né? A sensação de fracasso. Você corre o dia todo, mas no final você se sente incompetente. Então, é um gatilho para que você possa perceber e entender, poxa, eu não estou no caminho certo. Será se realmente tudo que eu não fiz com a competência necessária ou não consegui concluir? Conseguiu dentro do teu limite e dentro do que você poderia trazer naquele momento. Ô, Rosana, e de alguma forma, essa síndrome, ela reflete no nosso físico ou só em sintomas emocionais? Físico também. Dor de barriga, então dores gastrointestinais, dores musculares, que é o peso, que você tem essa sensação que está com o peso tanto no emocional como no físico. É como se você se acordasse de manhã e teu corpo todo estivesse inflamado. E você, poxa, eu acho que eu estou estranho, vou pegar uma gripe. Mas não, é o teu corpo respondendo que você não está bacana. O corpo vai falar em algum Sempre, momento. sempre. E com o passar do tempo, isso se agrava se a gente não cuidar? Se agrava, porque aí ele entra dentro de um quadro de depressão. Entende? O desdobramento acaba sendo... Sendo para depressão. Entendi. Ou uma síndrome do pânico, pode acontecer também, entende? Ele pode ter vários viés, porque cada um vai ter uma funcionalidade diferente, ou um gatilho diferente. Sim, depende também da sua vivência, né? Isso, e até a intensidade dos sintomas vão ser diferentes. Então, é prestar atenção em como está sendo Sim. esse seu dia a dia. Eu acho que... o que é que tu diria para alguém que está aí nesse corre? A gente está sempre num corre muito louco,
Mas, assim, para a pessoa, preste atenção nisso. Acho que isso é importante. Tipo, qual a dica que tu daria? É claro que eu acho que a principal dica, minha gente, é fazer terapia, tá? Sim. Mas eu tô falando, assim, para a pessoa começar a observar mesmo. Não é uma coisa sendo acadêmica nisso. Mas, na prática, o que é bom a pessoa observar para ela não ir por esse caminho, sabe? Tá, eu tinha até compartilhado com o Sul sobre uma situação que comigo aconteceu. No sentido de, eu hoje trabalho dentro de uma organização, eu sou gestora de RH, eu atendo em 2 clínicas, estou fazendo especialização em pós, sou casada e tenho uma casa. Só não tenho filhos ainda e um cachorro. Ela tá aí com todas as atividades. Então, assim, minha agenda toda hoje é completa. E aí eu parei para pensar e deu o gatilho. O que é que eu queria fazer e eu não consigo? Caramba, e assim, se a gente parar para pensar nessa frase, Ela é a tua bússola. boa. O que é que eu quero fazer e não consigo? Eu tentei, eu sempre dei como prioridade para mim a minha casa por estar a semana toda fora. Eu só chego em casa no sábado para curtir minha casa no sábado à tarde e no domingo, dentro dessa agenda que eu tenho. E o café da manhã no domingo para mim é assim, algo espetacular. Eu sento na mesa, eu como, eu preparo o café da manhã. Porque eu nunca tomo café em casa, eu nunca almoço em casa, nunca janto em casa. Entendi. E aí eu consegui ver que faz uns 3 domingos, mais ou menos, que eu não estava fazendo isso. Até ter a decisão, né? E eu disse, poxa, está interferindo em algo que eu gosto. Até trazer para tua consciência, Até né? trazer para minha É isso que eu ia consciência. dizer. É isso, a gente precisa olhar. Pronto, era essa a dica que eu queria que tu desse mesmo, sabe? Da gente, o que é que a gente, na prática, consegue olhar ao redor Sim. e ver o que não está priorizando, né? E também no sentido assim, que a gente já vivencia tudo isso o tempo todo, né? Então, para a gente ter um alertazinho de que ver quando tá demais, né? Não é algo normal. E outra, galera, não é normal você se sentir assim. Não, jamais. É, porque ainda tem essa normalização do corre, né? Sim. Exato. Ficou. A galera normaliza, Como tá se isso sempre fosse. em muitas atividades. E, assim, na real, eu não vejo problema em estar em muitas atividades, desde que. Consiga ter um controle. Exatamente. Vai ter dia que é mais corrido mesmo. Sim. Mas aí no outro dia eu consigo tomar café da manhã em casa Sim. e sentar ali Mas um é pouquinho. isso, né? Encontrar o equilíbrio. Isso, Né? Das coisas. O grande dilema da vida, né, More? É o É o equilíbrio. planejamento. Eu acho que é você não se perder. Eu sempre falo muito. Eu acho que todo mundo que eu já atendi, eu sempre tento trazer. Resgata a tua essência. A essência, ela nunca pode ser apagada. Você vai, mas você percebe que ela está se perdendo, você tem que buscá-la de novo. Então, qual é a sua essência? Você pode ter seu corre normal, pode correr 2, 3 dias, 4, 1 mês, 2, 1 ano. Eu estou nessa pisada de corre há 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio que eu fui perceber, poxa, eu preciso, porque eu estava tentando fazer os cafés. E é tão importante você, como profissional, né, do meio, que cuida do outro, Sim. tá aqui falando sobre isso também. Tá né? todo mundo vulnerável Todo a essa mundo está situação. sujeito a isso. Exatamente. Mas o importante é isso, né? Uma outra coisa que eu acho que é massa. Desculpa, Surama. Desculpa mesmo. Mas é você colocar os seus parâmetros, né? Sim. E o famigerado no limite. Sim. E dizer, até aqui eu vou, até ali não dá mais. Ô, Osana, e quem é que pode dar esse diagnóstico? Dizer assim, você tem a síndrome, você não tem, é só um reajuste por aqui. Quem é o profissional que cuida disso? Psicólogos e psiquiatras. Entendi. Porque aí, dependendo do grau que esteja, ele vai precisar entrar com ação medicamentosa. Porque só a terapia, ela não vai dar aquele ajuste, né? O medicamento, ele entra como se fosse um paliativo naquele momento. Sim. Eu preciso de um condutor. Então, o medicamento, ele entra como se fosse um ajuste de conduta, mas que você comece a entender qual é a ferida e qual é a causa para você poder sair daquele medicamento. E é muito interessante trazer essa coisa do medicamento, e eu não estou fazendo incentivo, tá, galera? Eu só quero dar o meu relato, porque eu tenho síndrome do pânico, e eu era muito contra a tomar a medicação. Mas eu só consegui reagir oficialmente, sair de cima de uma cama, quando eu tomei o medicamento. Porque é isso, é um reajuste e não é uma coisa que você toma para o resto da vida. Não. É até bom tu trazer e falar um pouquinho sobre isso, né? Que tem um período, né? Sim, sim. A ideia, muita gente quer tomar pelo resto da vida
para entrar como se fosse uma fuga. Eu tomo aquele remédio, eu apago e durmo. Mas quando você se acorda, tudo vai estar ali de novo, a tua ferida vai estar de novo, teus problemas vai estar de novo. Então, por isso que você precisa estar na terapia, para que você entenda tudo aquilo e ressignifique aquilo. Para que quando vir, a gente não está isento de dor, de tristeza, de nada, de nenhum sentimento negativo. Você vai aprender a conviver com ele. Exatamente. Você não vai deixar de sentir. Não. Você só vai aprender a administrar aqueles sentimentos, né? Não vai deixar que ele domine você e suas ações. Mas eu adorei tu trazer o teu relato, Surama, porque é isso. Às vezes a gente precisa de uma forcinha a mais para dar um impulso maior, né? E eu acho que talvez o medicamento, para algumas pessoas, venha nesse lugar de tipo, vou te dar essa força aqui para que tu possa, daqui a pouco, sair, né? Deixar esse medicamento de fora e seguir a vida com a terapia. E outra coisa que eu acho muito importante é ter um acompanhamento duplo, né? Sim. Do Sim. medicamento, como tu falou, Zana, com a terapia, porque às vezes as pessoas usam o medicamento como muleta. Sim. E não como parte do processo. O medicamento ele é ideal dentro do processo porque ele suspende, ele tira a ausência daquele sintoma. Ele age quimicamente, né? Entendeu? É verdade. E aí, quando você está sem a ausência do sintoma, você consegue pensar de forma mais clara. Eu lembro que quando eu estava sem a medicação, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia reagir, eu não conseguia fazer nada. Não consegue Porque ficava raciocinar. com um pensamento muito acelerado. Amiga, eu não pensava. Eu simplesmente só queria ficar dormindo em cima da minha cama. E outra, acho que é importante trazer também, que não são todos os medicamentos que dopam. Sim. Tem medicamentos que eles são de boa, assim, e você consegue fazer as coisas no decorrer. Mas eu queria saber, Rosana, também, se quem tem essa síndrome, tem um período que você convive com ela, se é uma coisa passageira, se é uma coisa que, se você absorveu, você não consegue mais se desvincular. Como é que é esse... Não, consegue. Com o tratamento, tudo com tratamento, eu sempre digo. Com o tratamento, a gente consegue desvincular tudo. Óbvio, você adormece algumas coisas ou consegue conviver com aquilo, mas não é uma síndrome que ela é permanente. Como disse, é uma síndrome, ela vem e vai. Pois é, e uma coisa bem legal, que foi uma das coisas que a gente pontuou aqui no roteiro, é sobre a gente não ter vergonha de pedir ajuda, né? E aí, claro, tem a ajuda médica, né? Mas eu acho que é também de pedir ajuda nas tarefas todas que você tem para fazer. Então, lembrar daquela divisãozinha de tarefa com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com quem tá morando junto. Trazer nossos filhos para esse rolê da ajuda, né? Todo mundo pode ajudar e diminuir essa sobrecarga da mulher. Então, vamos olhar para isso como uma divisão de que todo mundo cuida do espaço em comum, porque é muito importante. Aí eu já emendo uma pergunta, Zona, falando sobre essa questão da saúde mental da mulher e dizer assim, qual é a importância dela cuidar sobre isso. Mas, daqui a pouquinho, você responde pra gente que a gente vai chamar um intervalo e já estamos de volta. Aguarde aí. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Ser Mulher, aqui na Rádio Frei Caneca. E eu já quero retornar ao nosso papo trazendo um dado importante. Vocês sabiam que dentre os fatores que mais agravam esse cenário que estamos dialogando aqui hoje estão a sociedade machista, violência doméstica, estilo de vida com pouco contato social, abusos físicos e psicológicos? Então, Ilana, já que falaste nesse assunto, eu quero aproveitar para tirar uma dúvida pessoal, Rosana. A saúde mental está diretamente ligada à influência sobre ansiedade, depressão e estresse, ou eu estou falando alguma besteira por aqui? Totalmente ligada. Ela está ligada porque, como eu disse no início, ela é o termômetro que vai dizer se você está bem ou se você está mal. E não estando hoje, acho que a doença do século é a ansiedade, né? Sem dúvida. Na realidade, não é a doença do século. Está sendo observada Sim. e vista dessa forma. Está tendo um olhar, uma inclinação para isso. Porque antes a pessoa tinha ansiedade, mas não sabia que era ansiedade. É verdade. É alguma coisa que eu estou sentindo, mas o que é isso? Ah, é uma coisa que eu estou sentindo. Eu lembro que quando eu comecei a ter esses sintomas, na época ainda não era estudada, estava começando a entender Se popularizar, né? o que era ansiedade, né? E eu chegava nos médicos, eu chegava encurvada na urgência de dor que eu sentia.
E aí eu fazia todos os exames e não dava nada. Aí quando o médico olhava para minha mão, toda ruída, dizia, eu acho que ela está com um quadro de ansiedade. Isso é uma doença emocional e bibibi, bababá. Aí com o tempo, depois eu acho que de 5 anos, é que eu fui diagnosticada. E aí a gente pode ver que todo esse pacote leva a gente para essa história do burnout, leva a gente para outros desdobramentos, né, Osana? Isso. E quase que eu esqueço. A gente terminou o outro bloco falando sobre a importância de cuidar da saúde mental da mulher. Então, eu queria, Osana, que tu trouxesse para a gente um pouquinho sobre esse contexto, né? De o quão é importante a mulher estar com a mente sã, equilibrada, para poder fazer as coisas que ela tem que fazer. Ela tem que estar porque ela vem como se fosse a mediadora. Como não? Ela é a mediadora dos conflitos. Acontece qualquer coisa, as pessoas procuram quem? A mulher. Qualquer situação, essa mulher, ela é vocacionada naquele momento para poder suprir ou socorrer. Então, por isso que a saúde mental dela é muito importante. E aí, trazendo um exemplo, eu lembro que, como eu já tinha dito, né, eu estava envolvida com vários trabalhos e, por fim, casei. Mais uma atividade. Uma pequena atividade. E logo na primeira semana eu estava na cozinha, tinha chegado do consultório para preparar o almoço. E assim, detalhe, a mulher ainda entra dentro daquele equilíbrio da dieta, porque ainda se culpa por não ter feito uma dieta, de não ter feito um exercício. Mas dentro disso tudo, você ainda quer estar de forma integral e íntegra com tudo que você faz, né? E aí eu fui para a cozinha. Gente, deu uma crise de choro em mim, porque eu disse, eu não pensei que era isso. Você romantiza o casamento. Sim. E quando vai para a vivência. E quando você vai para a vivência, não é nada disso que você pensa, né? Mas não é nada disso que você está pensando. É um outro ponto. E aí você traz essa ideia de que é perfeito estar com o outro. Enfim. E eu chorava, que soluçava na cozinha com a colher de pau na mão. A colher de pau na mão é um plus realmente diferenciado. Sentei literalmente no chão da cozinha e comecei a gritar, dizendo isso não era para mim, eu não queria isso, eu não pensava que era desse jeito. Bateu um pânico. Ô, Osana, imagina quantas mulheres também não se colocam nesse lugar e se identificam com o teu depoimento, né? Eu queria saber se a gente pode falar que as mulheres que trabalham em casa com home office ou as mulheres que trabalham na casa, se elas estão mais propensas para esse esgotamento emocional. Sim e não. Depende. Porque dentro de casa o serviço nunca acaba, né? Se você infinito. não trabalha no home office, você é infinito. Então, você vai beber uma água, você suja um prato, suja um copo, vai comer qualquer coisa, suja um prato, você andou 2 passos, já tem uma poeira na casa. Então, assim, você tem que entender que você não vai servir a casa. A casa, ela tem que te servir. É perfeito. Tem que ser o abrigo. O que eu fico pensando é assim, né? Porque tem mulheres que são mães e aí precisa administrar esse tempo de em ser mãe, em ser profissional, em cuidar da casa, entender-se? Aí por isso que eu fiz essa pergunta, nesse sentido. E é perfeita essa tua fala, e aí só abrindo um parênteses sobre o ser mãe, né? Você, quando vira mãe, só quer ser mãe. Você esquece que você é a mulher, você é o profissional, você é a esposa. E Às você vezes se anula em alguns momentos. Sim. E aí você vive em função. E muitas vezes as pessoas trazem a criança como se fosse, poxa, aproveita, porque depois que tu tiver filho, isso acabou-se. E que na realidade não é isso. Você pode entender que você pode deixar a criança lá e curtir a noite, que você pode sair com o teu companheiro, que você pode sair sozinha com as amigas. A criança não vai ser um peso e nunca vai ser um fardo. Você só precisa administrar esse tempo. E não se sentir culpada por deixar a criança com a mãe, por deixar a criança com o próprio pai, você sair com suas amigas, entende? Isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado. A responsabilidade, ela pode ser dividida. Você não precisa carregar só. Essa responsabilidade que as mães assumem, né? Tem relação também com o que a sociedade impõe, né? De dizer que a responsabilidade é dela. E aí eu acredito que vai criando dentro da nossa cabeça que é nossa. Mas como é que é esse entendimento, né, da mãe num sentido assim de eu sou mãe e preciso deixar o meu filho e tá tudo bem eu ir me divertir, o pai cuidar, nesse sentido assim. Muita terapia. Porque a culpa é constante. Depois que vira mãe, é mãe barra culpa. Tudo gera uma culpa para aquela mulher. E aí, se ela não tiver uma ajuda, uma rede de apoio, quando eu falo faça terapia, apoio do companheiro, apoio da família, apoio daquela instituição que ela vai deixar a criança, apoio de tudo. Ela não consegue se livrar disso. Porque sozinha ela não vai fazer. Eu acho que a informação também é um bom apoio, Sim. sabe? Porque a gente acaba desmistificando mesmo essa coisa, tipo, a romantização, ela não vem só
para relacionamentos românticos, né? Tipo, de homem, mulher, 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 enfim, parceria. Mas eu acho que essa romantização da maternidade também vem desse lugar. Tipo, a mãe boa é a mãe que está integralmente ali. E não, eu acho que a mãe boa é que está ok da cabeça para cuidar do filho de uma maneira... É o que a gente falou nos episódios Sim. aqui anteriores. Mãe bem, filho bem. E eu acho que é partindo desse pressuposto que a gente deixa uma carga de culpa muito forte para trás. A gente entende que é isso, eu preciso seguir o meu fluxo, eu preciso me conectar comigo, eu preciso dar risada com as minhas amigas, eu preciso fazer outras atividades e para isso acontecer, eu realmente preciso colocar meu filho na escola, eu preciso que ele fique com o pai, eu preciso que minha mãe assuma, e eu preciso acionar minha rede de apoio. Então, assim, eu acho que é muito... a gente trabalhar essa conversa com outras mães e essa informação traz com que a gente se liberte muito dessa culpa e entenda que esse é o fluxo da vida. E mais uma vez a gente volta para sobre essa coisa da sobrecarga. E eu queria trazer que, assim, as mulheres estão sobrecarregadas o tempo todo porque a gente faz múltiplas tarefas. E aí, em uma delas, a gente não consegue dar conta e a gente não vai entregar a excelência que a gente entregaria se a gente tivesse focada em uma, né? E nesse meio tempo, muitas mulheres são demitidas ou taxadas de incompetente, né? E aí, como é que fica a cabeça dessas mulheres nesse momento para lidar com isso, Osana? A autoestima dela aí zerou, né? Quando acontece isso, porque ela traz isso como se fosse a culpa dela. Quando, na realidade, o que ela estava desenvolvendo naquele momento foi o melhor que ela poderia dar naquele momento. Então, assim, muitas vezes as pessoas... Eu dou 100, sempre. Mas quando eu der os meus 60, é os meus 100, porque dentro da minha condição, o meu 60 vai ser 100. Ela precisa entender isso, de que... Ok, eu saí, ela ressignifica isso, entende que aquele lugar não pertencia mais para ela. Não cabia mais não ela cabia ali, né? mais ela ali, e ela consegue voltar novamente para o mercado dentro do que se encaixa para ela e o que ela quer priorizar. Entende? Total. E uma outra coisa que é importante dizer é que existe um grande sistema ali por trás, né? Quando as mães voltam numa licença maternidade que não estão rendendo o que se espera ou o que ela rendia antes, a gente tem que entender que tem uma mãe que está ali amamentando com o peito pedrado, né? Ficou 6 meses em casa, em algumas empresas ficam 6 meses. E quando fica 6 é bom, mas a maioria volta com 4 meses. E, minha gente, assim, como eu trabalho como autônoma, eu fiquei quase um ano, eu me organizei financeiramente para isso e tal, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Claro, depois foi bem difícil para voltar, assim, eu realmente contei com a minha rede de apoio das minhas amigas, que trabalham ainda, e eu tive apoio prioritariamente de mulheres para voltar ao mercado de trabalho. Isso foi um movimento muito bonito. Mas a gente tem que entender a situação daquela mãe, né? Voltar com 4 meses é, assim, eu que tive um bebê há pouco, né? Assim, nasce em 2 anos. É surreal voltar para trabalhar com 4 meses. Mas é o que está estabelecido, né? Isso. Precisa ser revisto? Precisa. Precisa muito. Logo. Mas eu acho que as pessoas precisam... Você que está ouvindo e que é gestor de alguma mãe que está voltando de uma licença maternidade... Acolha, abra seu olho e abra seu coração para ter essa visão sobre essa pessoa que está ali, né? É importante. Osana, durante as minhas leituras, eu vi que esse lugar da sobrecarga também leva a gente para um lugar de isolamento. Eu queria que tu falasse um pouquinho e explicasse por que isso acontece, né? E como a mulher vivencia esse momento. Tá. Só abrindo um parênteses nessa tua fala que você trouxe do retorno da licença, eu tive um caso, como eu também trabalho no RH, de receber uma mãe que estava voltando de licença, e na empresa que eu trabalho são 6 meses. Gente, ela passou o dia todo chorando. Com saudade da criança. Entendi. E eu disse assim, não tem condições, vá para cá. Não, mas eu quero ficar, ok. Ela fez chamada de vídeo com o bebê. E assim, ela ficou o dia inteiro se inclinando para a criança. E assim, não tem como você anular isso. Isso é muito lindo quando você consegue acolher essa mulher, porque ela se empodera dentro desse sentimento, né? De poder, poxa, eu posso fazer diferente e eu vou me esforçar no sentido de que eu preciso entender que eu estou agora aqui e logo em breve eu encontrarei ele. E que daqui a pouco isso vai ser um fortalecedor para ela. Porque, assim, claro que
mulheres vão ter visões sobre a maternidade muito diferentes, né? Cada uma num contexto. Mas eu escuto muitos relatos, e é o meu relato também, tá? Que o trabalho me fortalece muito como Ilana mãe. O meu trabalho me traz uma alegria e um complemento à minha vida. Então, assim, eu me sinto muito mais feliz quando eu estou trabalhando e aí eu chego em casa e eu encontro meu filho. Sim. E é um fluxo e ele sabe que mamãe vai sair para trabalhar. Então, assim, é ele entender que é esse o fluxo das coisas, né? A gente precisa trabalhar. Eu acho muito, muito bonito isso, ter uma gestão que olhe para essa mãe, que acolha e que dê espaço para ela viver esse processo de uma maneira bem saudável. Porque daqui a pouco ela vai estar entendendo que aquele ambiente de trabalho é também um ambiente muito agregador e feliz para ela. Inclusive, sabe? a gente teve já um episódio que a gente falou só sobre isso, não foi? Exatamente. Sobre o isolamento que você fala. E acontece porque ela está com uma sobrecarga muito grande e aí ela vem com aquele desgaste emocional que ela acredita que ninguém vai compreender ela. Por isso que ela se isola. Por isso é importante a gente estar conversando aqui, né? E qual a importância desse acolhimento da mulher? Pronto, como eu tinha falado dentro do outro tópico, né? Quando ela é acolhida, ela se empodera. Ela consegue entender que ela não está só dentro desse processo e que ela precisa de ajuda. Com a ajuda, ela consegue entender que outras pessoas também passam por isso. A tal da empatia, né? A empatia. Sim. É se colocar no lugar do outro, poder entender e se inclinar para isso. E muitas vezes parece que elas são silenciadas, né? E aí eu acho que é tão importante a gente ser ouvida, né? E eu acho que nesses casos, ainda mais, é muito importante a gente ser ouvida, mas a gente conseguir sair desse lugar de falar, conseguir falar. Porque uma coisa que me veio diante dessas falas de vocês é sobre como ninguém gosta de estar compartilhando seus fracassos. Sim. E quando a gente está sobrecarregada e não consegue fazer o que a gente, na nossa cabeça, era para ser feito, Exato. Você não quer conversar sobre isso. Você não quer dizer, poxa, mas hoje eu nem... Minha casa está um lixão. Porque eu cheguei em casa e não consegui... Ninguém puxa um papo desse, assim. É muito difícil. Então, assim, a gente precisa conversar sobre os nossos fracassos. E por isso vem esse lugar, eu acho, do isolamento, do silenciamento mesmo. Da mulher. Entender a história da mulher. Porque cada uma vai ressignificar de uma forma diferente e ver de uma forma diferente. Sim, né? Total. Gente, a gente vai para mais um intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, todos acomodados aí, prontos para o nosso quarto bloco. Sim, com certeza, Ilana. Aqui não para nunca, bebê. Sempre estamos prontas. A gente ficou tão imersa, né, nessa conversa toda que a gente nem lembrou vocês de encher o copinho de água, tomar uma aguinha. Não foi, Ilana? Um cuidadinho, né? Não diferenciado. Mas já aproveitando que estamos no nosso último bloco, mas temos muito papo ainda pela frente. Mas quem quiser seguir a gente, mandar lá sugestões, trocar uma ideia, ficar amiga da gente, né? Que a gente é essa pessoa social. A gente é muito legal, pô. Vocês vão querer. O meu @ é surama.negromonte. E o meu é Ilana Costa, _ lá no final. Acompanha a gente por lá. Estamos abertos para interagir, tirar dúvida, compartilhar conteúdos, enfim. Trocar lá com a gente também nas redes sociais. Então, vamos embora para a abertura da nossa roda, da nossa última roda de hoje, viu, galera? Porque tem mais programa por aí. E agora, para esse finalzinho, eu queria iniciar um assunto sobre a saúde mental da mulher negra. Porque há um diferencial, né, Osana? Explica aí pra gente um pouquinho. Sim, tem, porque essa mulher ela já vem carregada de que tem que ter uma luta pela raça, pela cor. Ela já vem numa representatividade dentro desse contexto e ainda mais as questões que vêm da saúde mental. Por isso que fica bem mais pesado para elas, porque ela já carrega esse tipo de figura, entende? Como se não bastasse ser mulher, e a mulher preta ainda sofre essas Como se ela tivesse que ser forte 2 vezes, estar Isso. sempre em guerra. Eu acho que as pessoas esperam, né?
tem esse estigma sobre a mulher preta, sobre ela ser uma mulher guerreira. Sim. Minha gente, parem de ficar chamando. Guerreira é a Xena, entendeu? A gente só quer viver bem. Nem mais, né? A gente só quer... e nem mais a Xena. Mas, assim, é isso. A gente quer viver bem. E, sim, existe esse estigma de olhar para uma mulher e ver... Ela enfrenta, geralmente, a solidão da mulher preta, né? Sim. Sim. Que aí é um outro contexto que a gente poderia passar horas aqui falando também. Mas tudo isso contribui para uma saúde mental mais abalada, o contexto social, socioeconômico, Sim. que a gente sabe que, beleza, grana não é tudo, mas ajuda na nossa saúde mental a gente saber que nossos boletos vão ser pagos e que a gente consegue comer e viver bem. Né? A gente não está falando de grandes riquezas, não. A gente está falando de Primária, né? Exatamente, de se manter bem ali. E eu acho que tudo isso contribui, né? Essa sobrecarga de trabalho, mulheres que trabalham o dia inteiro fora de casa e não conseguem cuidar dos seus próprios filhos Sim. e das suas próprias casas. Então, são contextos realmente diferentes e que a gente precisa realmente olhar para eles com mais cuidado, né? Com mais carinho, né? Ô, Rosana, e as pessoas que rodeiam essas mulheres, né? O que é que elas podem fazer por nós? Como a gente já vem falando sobre essa questão de partilhar, de acolher e estar junto. Necessariamente, seja branca ou preta, já que a gente entrou dentro desse contexto, ela precisa ser vista da mesma forma. Quem está junto, estenda a mão, ofereça ajuda, pergunte se precisa de alguma coisa e esteja lá dentro da empatia daquele processo que ela está passando. Porque aí fica mais fácil dela entender que ela não está só dentro daquele barco, no meio de um oceano, que é várias coisas que estão acontecendo, e ela acredita que está sozinha dentro daquele barco à deriva. E aí, quando ela tem essa rede de apoio, esse acolhimento, aí você chegar e perguntar, precisa de alguma coisa? É só isso, não precisa de muita coisa, entendeu? Isso muda tudo, né? Muda a gente se tudo. sentir vista. Ser vista, ser valorizada. Essa mulher chegar em casa e não precisa de muitas coisas. Não precisa fazer a jantar hoje, eu pedi um iFood, eu pedi uma pizza, a gente vai comer um miojo. Sei lá, não precisa de grandes coisas. Eu vou te levar para jantar, entende? E aquela coisa de não ser... Eu acho que isso é bem importante, assim. A gente não tomar esse cuidado como uma coisa excepcional. Por exemplo, eu vou fazer isso porque é Dia das Mães. Faz, é massa, tem uma atitude positiva e proativa no Dia das Mães. É o esperado, inclusive. Mas eu acho que trazer esse cuidado para um contexto de dia a dia, né? Trazer esse cuidado para entender essa cumplicidade, essa reciprocidade. Porque o que acontece? As mulheres, elas estão sempre ali cuidando. E aí nunca tem ninguém para cuidar. Sim. Vamos trazer, galera, para esse contexto de reciprocidade de tipo, eu vou fazer por quem faz por mim, tanto quanto. Pare para imaginar. Aquela mulher que cuida de você, ela se isenta uma semana da sua vida. Como é o teu contexto? Como é que você vai ficar? E o teu contexto é de amor ou de serviço? Sim, da necessidade. Sabe? Eu observo muito isso em relações até mais maduras, assim, que eu digo, pessoas com mais idade. É observar o teu relacionamento, ele está baseado, mulher, em servir aquele companheiro, aquela companheira, ou ele está baseado em amor, em coisas fraternais ali também, sabe? A gente tem que parar para olhar para as nossas relações e sair desse lugar só do cuidado, cuidado, cuidado. Beleza, tem formas de amar dessa forma, né? Você consegue demonstrar amor dessa forma, mas se a outra pessoa nunca consegue fazer nada por você, eu acho que tem um sinal de alerta ali. Tem. Eu achei massa tu trazer essa fala agora, porque eu acho importante também a gente falar da saúde mental da mulher dentro das relações, né? Porque a gente já é violentada diariamente de todas as formas que vocês imaginarem, né? Só a mulher que sabe disso, né? E aí a gente, às vezes, acaba estando dentro de uma relação tóxica. E abusiva. E abusiva, né? Então, como é que faz, Rosana, para se observar dentro desse quadro e se manter longe de pessoas assim? Quando você percebe que você só oferece e não recebe, esse é um dos primeiros sinais. E aí eu tenho uma frase daquele padre Fábio de Mello que ele fala sobre a inutilidade. Quando uma pessoa estiver inútil para você, você mesmo assim vai amá-la? Pare para pensar, qual é a inutilidade que eu tenho? Quando eu não tiver mais nenhuma inutilidade para aquilo, eu vou ser ainda vista e querida pela pessoa que está do meu lado? Pois é. Exato. Eu não tenho nada para oferecer, eu só estou aqui por estar.
sem nada em troca, você vai me querer da forma que eu sou, do jeito que eu sou. Então, você percebe se você está dentro de um relacionamento de trocas ou de um relacionamento que está de acolhimento ou só você que oferece para outro. Porque aí, quando você está dentro de um relacionamento que você não percebe isso, você começa a fazer vários deslocamentos. Você desloca para a comida, você desloca para a bebida, você começa a ficar propenso a querer fazer substituição para aquilo. Quando você não está... E, o relacionamento ele não tem que ser completo. Eu não encontrei uma pessoa para me completar. Essa pessoa é para andar junto comigo. Isso. Ninguém vai ser completo, né? Ninguém vai ser completo. E aí tá. E a pessoa vai embora, você ficou descompleto de novo. Não faz sentido isso. Exatamente. Em terapia, eu escutei uma frase muito, muito sábia, que ela disse a mim, assim, você é bom que você esteja bem, porque quando o outro entrar na sua vida, ele foi embora, ele só vai passar. E não vai lhe desestruturar, né? Então, você vai estar ali, firme. Se ele vir, ótimo. Se ele for, tudo bem. Você tem uma base, né? Isso. Acho que é construir essa sua basezinha faz com que a gente se sinta fortalecida para enfrentar. Não é que você não vai sofrer, não é que você não vai se abalar no sentido de, eu me apaixonei ali, eu me entreguei para aquela situação, mas é saber para onde voltar, né? Ter o seu norte ali, como tu falou. Eu acho que a essência da gente trabalha junto com essa base para ser o nosso fio condutor de voltei aqui para o meu eixo e vamos lá, vamos para a próxima coisa, porque a vida é isso. né? Sobre isso. E assim, dentro do relacionamento abusivo, é bacana você começar a perceber se você está mudando a tua identidade. Isso é bem comum, né? Se você está se perdendo em algumas coisas, se você está mudando os teus gostos, as tuas vontades. O que é que eu tenho vontade de fazer? Eu amo meu cabelo curto, mas eu preciso deixar longo porque o meu companheiro ou companheira gosta de me ver dessa forma. Então, você termina se perdendo. Agradar o outro, mas aí você termina deixando de fazer o que você gosta. O agradar é bacana. Sim, é essencial. Por fora, mas nada que vai interferir do meu jeito, do meu gosto. Porque eu acho que tem um limite ali, né? Sim. Invisível, entre até onde eu estou agradando e até onde eu me sinto agradável com aquela situação. Porque senão a gente vai para aquele lugar de novo da anulação. Sim. Né? Sim. E cada um pega um pouquinho de você e você termina no final ficando sem nada. E nem se reconhecendo. É verdade. Pois é. E uma coisa que eu observo muito é que existem relações que são muito baseadas, tipo, a gente vê muito isso em comentário de rede social. Meu Deus, que mulher, que pessoa amarga. Eu faço a comida do meu marido com muito gosto. Eu faço... Minha gente, tudo bem cuidar. O que a gente não pode é a gente estar, no fim do dia, só o paninho da cachorra, Sim. porque a gente passou o dia inteiro cuidando. Exato. Porque o cuidar ele tem que ser saudável para todo mundo. Até para cuidar existe um limite, né? Exatamente. Então, assim, é massa, é a sua forma de expressar amor, é o jeito que você encontrou, mas toma cuidado e observa se isso não está te desgastando num ponto de você não conseguir viver outras coisas, sabe? A gente não pode viver em função de estar cuidando de tudo, não. Porque a gente precisa se olhar e se perceber e fazer coisas que apenas gerem alegria pra gente. Sim. Apenas sejam Aí eu divertidas. pergunto, qual é o hobby que você tem? O que você gosta de fazer, vamos dizer, na semana, o que você dedica para você? Se você não tem nada que você gosta de fazer, você precisa reavaliar e ver se você está na direção certa. Porque Boa. você só faz coisas para agradar o outro ou em função do outro. Exatamente. Ou para manter a vida de outras pessoas equilibradas. Porque quantas Enquanto mulheres... a sua está desmoronando, né? Exatamente. Quantas mulheres, minha gente, que a gente conhece. Se a gente parar aqui, a gente enche as mãos de mulheres que a gente conhece pessoalmente que vivem uma vida só para equilibrar a vida dos outros. Só para manter a vida dos outros bem. Então, assim, eu acho que esse programa é um grande alerta. Total. E um grande recado, assim, esse programa, se você está ouvindo até agora, acho que ele tinha que chegar até você, para você dizer, eu estou precisando dar uma voltinha aqui, voltar para o meu eixo e entender o que é que está fazendo sentido na minha vida hoje. Repensar sobre os lugares, as pessoas e sobre como você tem se colocado, né, dentro das situações. Isso, dentro das relações. Aí eu acho que a Zana pode vir também um pouquinho pra gente e falar, trazendo dessa mulher que quer se reerguer, que quer recuperar essa autoestima, que quer enfrentar uma vida nova, porque é muito difícil. Sim. Né? A Sim. gente sabe que é muito difícil. O que é que tu, como especialista, né, profissional, quais seriam os caminhos que tu poderia dizer para essas pessoas, de uma maneira geral, que querem retomar o prumo, assim? Eu acho que, primeiro, reconhecer que precisa
de ajuda quando se sentir sufocada, o reconhecimento, pedir ajuda, isso não é fraqueza. Cuidar de você, como eu falei agora. Qual o hobby que você tem? O que é que você para? O que é que você se dedica a fazer para você? É uma música, é uma comida, é um ir num salão, uma ida num salão, é um andar de bicicleta só. Mas assim, fazer coisas para você só. Você consegue suportar a tua companhia? Então pensa nisso. Se você consegue, você precisa começar a se perceber. Senão você se anula em função do outro, quando você quer estar sempre com o outro. Então, assim, ter uma boa alimentação, poder perceber, poxa, eu posso cuidar disso, eu não vou preparar só para o outro, eu como qualquer besteira. Eu preciso também me ver nisso. Faça exercício e faça terapia. Ou seja, né, a saúde mental está diretamente ligada com o seu autocuidado. Sim, total. Se não tiver o autocuidado, não tem a saúde mental. Gente, eu sinto muitíssimo em informar, mas estamos chegando na reta final do nosso programa de hoje. Foi muito massa, né? Foi uma delícia. Eu sei que vocês não curtem muito essa parte do programa, essa parte do final do programa, porque eu queria que a gente ficasse muito tempo aqui, né? Mas, infelizmente, precisamos nos despedir. Se dependesse da gente, né, Ilana? A gente ficava aqui até amanhã, né? Osana, muito obrigada por você ter aceito o convite, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que é tão preenchido, para estar aqui com a gente, nos ajudando, porque hoje foi uma terapia, né? Hoje foi, literalmente, de frente com a psicóloga, né? E é isso, a gente quer muito agradecer por toda a troca, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje, né? E deixar para você fazer suas considerações finais. Meninas, foi maravilhoso estar com vocês de coração. Eu acho que é bacana falar sobre isso, trazer o interesse sobre isso, despertar sobre o assunto. E assim, se inclinar a isso. Você não está só, mulher, quem está ouvindo, você tem uma rede de apoio, procure ajuda. Estamos aqui. E se precisar de alguma coisa, é só acionar. Calma, Osana. E como é que a galera faz para te achar, para te contratar, para entrar em contato contigo? Se quiser fazer, né, uma terapia ou pedir conselhos ou acompanhar o teu trabalho nas redes sociais. Gente, querendo me encontrar, vocês conseguem me encontrar no @OsanaCarlaPsi. Lá eu tenho uma página no Instagram e lá eu posto conteúdo, faço alguns stories. Então, assim, sempre que precisar, vocês podem estar acionando e também pelo celular. Terapia é vida, viu, minha gente? Vamos embora procurar a Osana. Façam terapia. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. É muito importante tê-los por aqui. Divulguem o nosso programa para os amigos. Não esqueçam. Mas, antes de tudo, eu quero trazer uma fala de Leonardo Boff sobre cuidar. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Então é isso, galera. Me despeço de vocês, deixando uma pergunta para reflexão. Como estão as mulheres que rodeiam vocês? Já prestaram atenção ou ouviram elas hoje? Um cheiro e até o próximo programa. Beijão! Essa é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Assistente de produção. Tamires Araújo. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.